Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou o professor Teyson Viana e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né? E falar hoje sobre uma atividade esportiva muito prazerosa, muito gostosa de se praticar, que é o beisebol, tá? Não é um esporte convencional na nossa cultura brasileira, né? Mas é um esporte que tem o seu know-how internacional, né? Temos uma seleção também brasileira representando a nossa modalidade, né, de que a gente vai trabalhar hoje, tá? E ele é um esporte bastante interessante, que às vezes, por muitas vezes, ele até nas nossas brincadeiras de rua, tá? Ele até substituído pelo que a gente chama de bets. Não sei se vocês já jogaram esse jogo na rua de vocês, né? Brincadeiras com taco, tá? Então, ele é um esporte bastante prazeroso de se jogar, certo? Nós vamos passar aqui uns slides para vocês, para a gente entender como foi que tudo começou, como é que tudo se deu, tá? Em seguida, nós vamos passar um vídeo, tá, para vocês, sobre explicando as principais regras do rugby, né? E em seguida a gente vai fazer rugby, não, perdão, a gente vai passar um vídeo, né, falando sobre as principais regras do beisebol, tá? Em seguida, nós vamos fazer uma aula, atividade com vocês, atividade prática, para que vocês possam reproduzir em casa, tá? Da melhor forma, lógico, tendo todos os cuidados necessários, né? Para não cometer nenhum acidente, tá bom? E, enfim, vai ser uma aula bacana, uma aula prazerosa, espero que vocês gostem, tá bom? Vou começar aqui a passar os slides para a gente entender como é que funciona essa modalidade esportiva do beisebol. Então, vamos lá. Conforme a gente já havia conversado antes, né, nas outras aulas, tá? Nós estamos trabalhando durante todo esse mês de março, né, essa unidade temática de esportes, tá? E a gente hoje vai falar com um objeto de conhecimento sobre os esportes de campo e taco, no caso nosso beisebol, tá? E dentro dos assuntos que a gente vai desenvolver, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do beisebol e a sua origem, suas regras, né? Vamos ver um pouquinho dos fundamentos dessa modalidade esportiva, certo? E experimentando diferentes papéis, como jogador, árbitro técnico, né? Vamos procurar fluir esses esportes de campo e taco, valorizando o trabalho coletivo, praticando mais esportes, né, oferecidos pela escola, identificando elementos técnicos individuais, né, as regras dessa modalidade esportiva, sabendo diferenciar o que é um esporte de rede, parede, de um esporte de campo e taco, um esporte de invasão e um esporte de combate, tá? E também verificando possíveis locais disponíveis, né, na comunidade para a prática dessa modalidade esportiva. Tá? Então, assim, tudo isso seguindo os princípios, né, os preceitos e as diretrizes que emanam da nossa base nacional curricular, né, a BNCC. Então, esse esporte, né, o beisebol, ele, embora, como eu havia falado antes para vocês, não seja tão cultural no nosso país, tá? Mas existem alguns países que o beisebol ele é um esporte que movimenta muito a economia do país. No caso dos Estados Unidos, o Japão, no caso
de alguns países, né, que tem esse esporte um pouco mais desenvolvido, como, no caso, em relação ao Brasil. Tá? Então, o esporte ele é orientado, normatizado, né, pela IBAF, que é a International Baseball Federation, né, que é a Federação Internacional de Beisebol, tá? Ela também, como ela rege, regulamenta todo o beisebol, todo o planeta, né? Claro que existem as suas, vamos dizer assim, os seus departamentos, né? No caso, a CBPS, tá? Que é a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, tá? Existe um esporte também que é oriundo do beisebol, tá? Que é o softball, certo? A gente não vai falar dele hoje, né? A gente vai procurar falar dele em uma próxima oportunidade, mas a Confederação Brasileira também gere, né, essa modalidade esportiva. Aqui no estado do Ceará, eu procurei saber, né, infelizmente, a gente não tem uma federação desenvolvida, ou infelizmente, se tem, eu não consegui identificar, tá? Mas o que eu consegui identificar foi a ACB, que é a Associação Cearense de Beisebol, Esporte e Cultura, tá? Então, ela trabalha muito como se fosse não chega a ser uma ONG, porque é uma associação, né? Mas ela também trabalha muito essa questão da inclusão social através do esporte. O esporte que eles preconizam é o beisebol, né? Dentro dos seus projetos sociais, tá? Então, o beisebol, ele é um desporto praticado por duas equipes de 9 jogadores, né, que se alternam ocupando as posições de ataque e defesa. Né? O objetivo é pontuar batendo com um bastão em uma bola lançada e depois correr pelas 4 fases do campo. Conforme eu tinha falado com vocês, né, ele não é um esporte um tanto tradicional aqui no nosso país, mas eu acredito que muitos de vocês já devam ter visto esse esporte, algum filme, né, que vocês tenham assistido. Haja visto que é um esporte bastante tradicional nos Estados Unidos. Né? Então, acredito que vocês já devam ter alguma familiaridade com o beisebol. Né? Então, o atual jogo de beisebol, ele desenvolvido na América do Norte, né? Ele é fruto de um jogo chamado Hunters, que é um jogo muito popular na Grã-Bretanha, né? E na Irlanda. Grã-Bretanha ali composto da Inglaterra, Irlanda, Escócia, né? Aquela região ali do Reino Unido, tá? A mais antiga referência que se tem do beisebol, ela data de 1744, exatamente lá no Reino Unido, tá? Esse jogo provavelmente foi levado até a América, né, no caso até os Estados Unidos, por imigrantes britânicos, naquele processo de colonização norte-americana, que você já deve ter visto aí nos livros de história de vocês, tá? Então, a primeira referência americana de uma partida de beisebol foi acontecer em 1791, na cidade de Pittsfield, né, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, ok? Então, um livro alemão de 1796, ele registra o jogo chamado Baseball, separados em com hífen, tá? Entre duas equipes. Né? Esse foi o relato mais antigo que se tem do beisebol. Já na metade do século XVIII, né, existem relatos de jogos parecidos com o atual beisebol que se espalharam por toda a América do Norte. Né? Inclusive, a gente tem aqui uma variante dele, que é o Betis. Né? Existem também um jogo de taco, como algumas pessoas chamam, e algumas variantes dos jogos que a gente, de jogos populares que a gente tem. Tá? Então, segundo uma comissão que foi feita, né, uma comissão estudiosa que foi feita,
o inventor do jogo, né, propriamente dito, foi Abner Doubleday, né, que inventou o jogo na cidade de Cooperstown, né, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1839. Então, se dá a ele, né, vamos dizer assim, essa paternidade do esporte. Tá? Em 23 de setembro de 1845, Alexander Cartwright, ele um bombeiro, né, da cidade de Nova York, né, se identificou como um verdadeiro pai do beisebol moderno. Por que isso? Por que essas duas diferentes? Porque um criou o beisebol, mas ele não sistematizou as regras. Então, o beisebol ele jogava num estado ele jogava de um jeito, no outro estado ele jogava de outro, num bairro jogava de uma forma, no outro bairro jogava de outra forma. As regras ainda não eram unificadas, né? Até que o Alexander Cartwright, né, lá em Nova York, ele fundou, né, um clube, né, um time chamado Nikers Booker Baseball Club of New York. Tá? E ele escreveu as 20 regras, né, do jogo de beisebol, né, conhecidas hoje, que ficaram famosas, né, por, como é que eu vou dizer, por serem as regras de Nike Booker, né? Então essas regras foram as que deram origem, né, ao beisebol moderno que nós temos hoje. Os Nike Bookers, né, eram um dos principais clubes de Nova York. Eram formados por jovens, né, que gostavam de praticar esportes nos finais de semana. Tudo isso de forma recreativa, tá? Então, com tantas equipes na época que começaram a se formar, né, uma das atividades preferidas eram os jogos de bola e de bastão, que eram trazidos da Inglaterra, certo? Até porque o beisebol ele poderia ter sido jogado assim, em parques, né, em ambientes abertos, tudo, de uma forma bem prazerosa, também agregando pessoas da época. Né? Logicamente, por ser um esporte da Europa, era um esporte relativamente da elite, né, da sociedade americana da época. Né? Então, cada um desses times, eles usavam a sua regra própria, como a gente havia falado. Afinal, era somente uma brincadeira entre amigos, ou seja, era uma atividade popular que reunia algumas pessoas nos finais de semana. Né? Até que em junho, né, dia 19 de junho de 1846, os Nike Bookers convidaram o New York Knights, porque é um jogo de 9 jogadores, tá? Para um amistoso seguindo as suas regras, ou seja, seguindo as regras dos Nike Bookers, tá? Era a primeira partida de um jogo que ficou conhecido como beisebol, tá? Então, a partir daí, começou a se jogar beisebol com as regras fundamentadas, com as regras estabelecidas e dentro de um padrão, vamos dizer assim, tá? Então, o beisebol, finalmente ele chega até o Brasil, né? Foi trazido para o Brasil por funcionários de empresas norte-americanas, como a Light e a Frigorífico Armour, né? A partir de 1850, tá? Então, inicialmente, ele tinha um destaque considerável no cenário nacional. Por quê? Porque era um esporte oriundo da Europa, e nós tínhamos, assim, uma espécie de um eurocentrismo, né, voltado aqui no nosso país, né, até porque tudo vinha da Europa, né, tudo que era de mais moderno vinha da Europa, e a tendência do mundo era seguir o continente europeu, né? Inicialmente tinha esse destaque, né, porque era um esporte da elite europeia.
Tanto que no início do século XX, algumas equipes elas foram criadas para a disputa de uma liga. Em 1936 ocorreu o primeiro campeonato brasileiro de beisebol, né? E somente 10 anos depois, em 1946, foi que surgiu em São Paulo a Federação Paulista de Beisebol e Softball, tá? Só que, com o passar do tempo, né, esse esporte foi sumindo, sendo cada vez menos praticado, tá? Então, assim, por que isso? Também oriundo da questão do futebol, né? O futebol ele foi tendo o seu papel de destaque na sociedade, né? Pouco tempo depois, em 1950, o Brasil sediava a primeira Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil, né? Pouco tempo depois, 62 foi campeão mundial no Chile, né? Enfim, 58, perdão, 58 foi campeão mundial no Chile. Na Suécia, 58 foi campeão mundial na Suécia, né? Em 62 foi bicampeão mundial no Chile. Enfim, e aí se solidificou cada vez mais esse esporte e abafando também alguns outros esportes que eram praticados na época, né? Então, atualmente, o beisebol é pouquíssimo divulgado no Brasil, certo? Raros são vamos dizer assim, o noticiário, né, do beisebol no Brasil. Mas, assim, ele conta com alguns clubes, né, alguns times amadores disputando pequenas competições, sendo que a maioria desses times brasileiros são oriundos de clubes nipônicos, né? São descendentes de japoneses, ou até mesmo japoneses, que vêm radicar aqui no Brasil, e tem esse esporte também como seu esporte preferido. Até porque no Japão também é muito divulgado e muito difundido essa prática esportiva. Tá? Aqui nesse slide nós vemos dois momentos da história do beisebol, né? Primeiro, né, na foto preto e branco, nós vemos aí dois atletas, né, o rebatedor e o catcher. A gente vai já entender qual a função desses dois personagens no jogo, de uma forma assim bem rústica, né? A gente pode analisar a foto aí, é uma foto bem antiga, enquanto que embaixo a gente vai já ver uma foto atual dos mesmos personagens, né? Do rebatedor e do catcher, até porque é uma foto atual, né? E a gente vê a diferença entre os jogadores, né? A questão da roupa, a questão dos equipamentos também, tá? Então, eles se modernizaram mais, tem uma tendência a ser mais seguros. Como a gente já havia falado antes, né? Nós temos uma equipe brasileira de beisebol, tá? Ela é representada por essas pessoas que estão acima, né, da foto. São equipes, né, que estão aí reunidas, né? A equipe principal, junto com os seus reservas, a categoria de base também. Mas é a equipe completa de beisebol, equipe brasileira, né? Seleção brasileira. E logo abaixo nós temos um time considerado, né, o melhor time do mundo, né, que é o time dos Yankees de Nova York. Acho que vocês já viram essa logomarca em algum lugar, né, algum boné, alguma camisa, né, e daí essa logomarca, né, é um NY, ela volta-se, né, e ressalta-se para essa equipe de beisebol que são dos Yankees de Nova York, tá? Então, esse logomarca ela vem daí, ok? E aí, como é que se joga esse jogo? Como é que se pratica essa modalidade esportiva? Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, do que é o campo de jogo. Nós temos um campo interno, tá? Que é chamado de infield, certo? Ele é composto por esse
por essa área, né, definida por esse quadrado, tá? O infield, ele é composto por algumas estruturas, né, chamadas de, primeira base, né, essa onde está circulado, a segunda base, a terceira base, né, essa que a gente vai chamar de home plate ou casa base, né, e a placa do arremessador, que é o local onde o arremessador ele fica, né, arremessando a bola, né, para o rebatedor, né? E a gente vai entender que a gente vai tê-lo como o jogador pitcher, né? Vamos chamá-lo assim, que é o arremessador, tá? E nós temos também, deixa eu aqui voltar um pouquinho, nós temos também a parte de fora do infield, que é o outfield, né? Que é essa região verde e mais verdeada, tá? Que é a parte onde ficam outros jogadores, que é onde se desenvolve também parte do jogo, tá? A gente vai ver agora daqui a pouco. Então, esse campo de jogo, né, ele é composto por linhas laterais, né, uma linha lateral esquerda e uma linha lateral direita, certo? Ela é como se fosse um quadrante de circunferência, né, dado essas dimensões, né, e o seu formato, tá? Então, esse quadrante de circunferência, né, vamos dizer assim, para o melhor entendimento, ele tem por um raio menor, né, como se fosse uma elipse, vamos dizer assim, com um raio menor, né, ou seja, a linha lateral tem 100 metros de comprimento, né, até 100 metros de comprimento, tá? E a linha maior tem até 120 metros de comprimento, certo? Isso tirando da base, né, da base do home plate, né, ou a casa base, até o seu extremo, né? Então, são 120 metros, tá? Nas suas laterais e no seu fundo, né? Vamos dizer assim, no fundo, ela mede até 120 metros. Então, nós temos o fundo, conhecendo as partes do campo, né? O fundo direito, tá? Nós temos o fundo central, nós temos o fundo esquerdo, certo? E esse infield, ele é um quadrilátero, né? Ele é um quadrado, tá? Que mede 27 metros e 70 centímetros para cada distância, né? Para cada base. Então, da home plate até a primeira base são 27 metros e 70 centímetros, da primeira base até a segunda base também, da terceira base até a segunda base até a terceira também, e da terceira base até o home plate também são 27 metros e 70 centímetros. Tá? A distância do lançador, né, para o rebatedor é de 18 metros e 40 centímetros, e a gente vai chamá-los de pitcher e catcher. Daqui a pouco a gente vai entender por que esses nomes, tá? Então, cada equipe, como a gente já havia falado antes, né, ela joga com 9 jogadores e ambos atuam tanto na situação de ataque como na situação de defesa. Eles são colocados em uma ordem de rebatida, né, que não muda, anotado na cadernetinha, né, no papelzinho, e essa ordem, ela vai do início até o final, a ordem dos rebatedores, certo? Depois que o último jogador, né, da ordem rebate, aí a ordem vai se repetir, tá? E eles também, né, estão designados por posições de defesa, que geralmente
né, que a gente vai já mostrar uma ilustração, tá? Mas não há restrição de posicionamento entre os jogadores, até porque eles podem trocar de lugares a qualquer hora, tá? Então, esses jogadores, eles têm algumas características e alguns nomes, tá? Ou seja, nós temos o arremessador, né, que também é conhecido por pitcher, tá ok? Ele tá aí na base dele, na base de lançamento, né, na base do arremessador, tá? E nós temos o receptor, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos o receptor, que é o chamado de catcher, tá? Então, o receptor, ele vai receber essa bola, tá? Arremessada, né, pelo arremessador, lógico, né? Enquanto que o rebatedor, né, vai estar aí com o taco na mão, tentando evitar que o receptor receba essa bola. Na primeira base, nós temos aí um jogador, nós temos outro jogador também na segunda base, nós temos um jogador na terceira base, certo? Existe um outro jogador que está entre a segunda base e a terceira base, certo? Ele é chamado de jogador interbases ou shortstop, tá? Ele fica aí para também ajudar na transição, né? Na transição entre as bases até realizar os pontos, né? No outfield, né? Essa área verde, mais no fundo do campo, nós temos 3 jogadores, tá? E esses jogadores a gente vai chamar de jardineiros, certo? Então, nós temos o jardineiro pela esquerda, né? Que ele vai estar à esquerda do catcher, né? Nós temos o jardineiro pela esquerda, nós temos o jardineiro pela direita, né? E também nós temos o jardineiro central, certo? Então, só a gente passar aqui o slide, pronto. Então, para esse jogo, né, existe somente uma maneira de pontuar no beisebol, que é percorrendo as 4 bases do infield, certo? Então, no momento em que um jogador de ataque ele sai do home plate, né, como rebatedor, e aí ele rebate essa bola, tá? Então, ele vai sair correndo para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta base, né? Para a terceira base e a quarta base, que é o home plate, tá? E aí, quando ele dá uma volta dessa completa, a equipe marca 1 ponto, certo? Para eliminar o jogador, né? No entanto, existem outras opções, certo? E daí a gente vai vendo no decorrer do vídeo que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Esse é o equipamento, né? Equipamento do jogo. Um taco, né? Existe um taco que pesa entre 850 gramas e 1 quilo, né? Tem um tamanho máximo de 1,6 m de comprimento, né? Que é mais sendo o padrão entre 81, né? Entre 81 e 82 centímetros, vamos dizer assim, e um diâmetro de 7 centímetros na extremidade mais grossa, né? Luvas também são utilizadas, principalmente pela equipe que defende, certo? A circunferência da bola de beisebol, ela pode variar entre 22, né? Entre 23 a 23 centímetros e meio, né? Com um diâmetro variando entre 7,3 a 7,6 centímetros e pesando cerca de 142 gramas até 150 gramas, certo? Então, ela não é uma bola tão leve, mas também não é uma bola tão pesada. Mas sendo jogada com força, ela pode fazer, sim, um estrago, certo? Então, é por isso que a gente precisa ter muita
muito cuidado quando for praticar esse esporte, né? Até porque não apesar de não ser um esporte de contato, mas é um esporte de arremesso, também vamos dizer que é um arremesso de precisão, mas que envolve bastante desenvolvimento de bastantes habilidades, ok? Então, nós vamos praticar um pouquinho, tá? Só que antes da prática, nós vamos agora ver outro vídeo. Esse vídeo não é meu, esse vídeo é de um site que tem no YouTube, que explica bem direitinho as regras do jogo, ok? Então, vamos à prática. Depois desse vídeo, né? Depois desse vídeo que eu vou passar para vocês, aí nós vamos para a nossa prática, tá? Para que a gente possa fazer em casa, né? Praticar nossa atividade beisebol em casa, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Um abraço e até lá. O campo. O campo tem o formato de um diamante, com 3 bases, e o home base, ou base principal, onde acontecem as rebatidas. Essa área é chamada de infield. A parte mais distante é chamada de outfield. A parte de dentro é a área fair e a parte de fora o fall. Posições dos jogadores. São 2 times que se revezam no ataque e na defesa. Quando um time está na defesa, são 9 jogadores em campo e eles usam luvas. O time que ataca deve rebater a bola e correr pelas bases. No infield, os jogadores que tomam conta das bases não ficam necessariamente em cima delas. Os jogadores se localizam assim: primeira base, segunda base, terceira base, interbase ou shortstop, que fica próximo à segunda base. No outfield ficam os jardineiros, como nós chamamos no Brasil: left fielder ou jardineiro esquerdo, center fielder ou jardineiro central e right fielder ou jardineiro direito. O lançador ou pitcher fica no meio das bases e lança a bola até o home plate, a base principal, onde está o catcher para pegar essas bolas. Atacando, também no home plate está o rebatedor. Seu objetivo é rebater a bola lançada pelo arremessador e correr até a primeira base. Ele tem que ir conquistando as bases até completar uma volta e marcar um ponto. A defesa tenta eliminar os jogadores que estão atacando e tem várias maneiras de eliminação. Vamos ver algumas adiante. Quando acontecem 3 eliminações, ou 3 outs, os times trocam de lado. Quem estava atacando vai para a defesa e vice-versa. O começo do jogo. O lançador deve acertar uma área retangular chamada zona de strike, que compreende uma área imaginária entre o joelho e o peito do rebatedor, e a largura é do tamanho do home plate. Quando ele acerta dentro dessa área, é contado como strike. Quando ele manda uma bola fora, se chama ball. 3 strikes, o rebatedor é eliminado, um out. E ele volta a bater quando todos os demais do time bater numa ordem pré-estabelecida antes do jogo. 4 balls, o rebatedor ganha a primeira base, e ele vai livremente até ela. Mas quando o lançador arremessa uma bola fora, ball, e o rebatedor tenta rebater e erra, essa jogada é contada como strike. Quando o rebatedor acerta a bola, ele deve correr para a primeira base. Se a bola for para fora do campo na área fall, a jogada não é válida e ele volta para rebater de novo. Porém, toda vez que ele rebate para fora, é contado um strike. Ele pode rebater diversas vezes para fora, a contagem não passa de 2 strikes e ele não será eliminado. A bola em jogo. Assim que o rebatedor acerta a bola dentro do campo, os jogadores da defesa vão pegar a bola e jogar para a base onde o rebatedor, que agora é um corredor, está tentando chegar. Quando a bola chega primeiro no jogador da defesa que toma conta da base, antes do corredor, acontece uma eliminação, um out. Se ele chegar antes da bola, ele conquista a base e permanece nela. O juiz conta safe. O corredor pode passar direto pela primeira base quando vem de uma rebatida, somente na primeira base, mas não pode fazer isso nas outras bases. Seguindo a ordem, outro jogador do time que está atacando entra para rebater. Quando o rebatedor acerta a bola para o alto e qualquer jogador da defesa agarrar a bola no ar,
sem que ela toque o chão, o rebatedor é eliminado. É mais um out. Se o rebatedor acertar a bola para fora do campo dentro da área fair, essa jogada chama-se home run. E o jogador faz a corrida livremente pelas bases, completando toda a volta e marcando um ponto. Se já houver jogadores em alguma das bases quando o rebatedor acertar o home run, todos eles fazem a corrida até o home plate e cada um deles marcará um ponto. O rebatedor que acerta a bola corre para a primeira base e, chegando antes da bola, permanece nela. E conforme as batidas vão acontecendo, eles vão avançando e conquistando a segunda e terceira e por fim o home plate para marcar ponto. Quando a primeira base tem um jogador, numa rebatida ele é obrigado a correr para a segunda base porque o rebatedor está vindo para a primeira base. E nunca se pode ficar dois jogadores do ataque na mesma base. Numa jogada que tem um corredor na primeira base e um jogador da defesa pega a bola e joga para a segunda base, ele elimina o corredor. Imediatamente, o jogador da segunda base lança em direção à primeira base e elimina o rebatedor que estava correndo até ela. Aconteceram duas eliminações numa mesma jogada, chamado double play. Outra forma de eliminação do corredor é quando um jogador da defesa encosta a bola no momento em que ele está fora da base. Você vai perceber que os corredores que conquistaram a base se afastam um pouco no momento em que o pitcher está se preparando para o lançamento para o rebatedor. Isso serve para que ele ganhe tempo quando houver uma rebatida. O pitcher pode tentar jogar a bola para a base e tentar queimar o corredor, que tem que voltar imediatamente para a base. Quando o corredor é rápido, ele tenta roubar a base. Ele espera o lançador fazer o arremesso e aproveita para correr até a segunda base. Assim que o catcher recebe a bola, ele joga imediatamente para a segunda base a fim de tentar eliminar esse corredor. Fim de jogo. A cada 3 eliminações, 3 outs, o time muda de lado. No primeiro momento, um time defende e o outro ataca. Acontece a troca. Cada time tem sua chance de atacar. Depois que acaba uma chance de atacar para cada um, é contado um inning ou uma entrada. O jogo oficial possui 9 entradas. O jogo pode passar das 9 entradas se chegarem até esse momento empatados, e só vai terminar quando um time fizer pelo menos um ponto. No lado direito tem a coluna R de runs. Esse é o placar do total de pontos anotados. O H é hits e representa o número de rebatidas boas. E E representa os erros cometidos na defesa. Olá a todos, sejam todos mais uma vez, muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E agora a gente vai complementar o conteúdo da nossa aula de beisebol, fazendo a nossa prática, tá? Para essa nossa prática eu vou precisar de uma garrafa PET, tá? Uma garrafa dessa de 2 litros, normal, tá? Vou precisar de um cabo de vassoura, certo? O cabo de vassoura normalmente ele tem mais ou menos 1,20 m de comprimento, né? Eu serrei, tá? Serrei esse cabo de vassoura com 81 centímetros, certo? Por que tem esse 81 centímetros? Porque é o tamanho oficial de um taco de beisebol, que varia entre 81 e 82 centímetros. Então eu serrei no comprimento mínimo, de 81 centímetros, tá? Vou precisar também de bolas, tá? Pode ser uma bolinha dessa de pula-pula, uma bolinha dessa de piscina, Vou mostrar aqui para vocês. As bolinhas de piscina de pula-pula, uma bolinha dessa comum, tá? Pode ser também uma bola de tênis, ok? Uma bola de tênis, mas eu não tenho uma bola de beisebol e também não tenho um taco de beisebol, tá? Então eu vou adaptar, essa nossa prática com esse equipamento, com esse material, tá? Atenção, mas eu não tenho nenhum tipo dessas bolinhas, nem de bolinha de pula-pula e nem bolinha de tênis. Como é que eu faço? Algumas aulas eu ensinei a vocês
a fazer bola de meia, tá? Então nós vamos retomar aquela bola de meia, certo? Aqui eu tenho 2 pares. Por que eu quero 2 pares? Porque eu quero a minha bolinha de meia um pouco grandinha, né? Maiorzinha, para eu poder fazer com sossego, tá? Vou pegar as meias, tá? Vou juntar aqui os canos das meias, certo? Em seguida, vou dobrar, né? Vou dobrando, e quando chegar aqui no final, na última, o que eu faço aqui, ó, com essa meia aqui, com essa meia que sobra? Então eu vou e inverto a meia, vestindo o rolinho que eu fiz, né? Vai ficar um rolinho assim, meio que reto, né? Só que aí o que eu faço? Eu vou pressionando, dando forma, tá? E acabei de fazer a minha bolinha de meia, tá? E essa bola de meia nos vai ser bastante útil hoje, né? Na nossa aula, ok? Então, para a gente ir adiantando, né? A nossa aula, eu vou começar com a bolinha de pula-pula, tá? Aquelas bolinhas de piscina de bolinha, né? Vou pegar a minha bolinha de meia que eu acabei de fazer, ok? E vou pegar a minha bolinha de tênis, juntamente com a minha garrafa PET, ok? Vou pegar esses objetos para que a gente faça a nossa prática. Primeiro, tá? É preciso que a gente tenha um espaço, certo? Que você tenha um certo cuidado, porque a bola pode bater em algum objeto e aí quebrar. Procura um objeto com um espaço amplo, né? Ou se você puder ir até a rua para fazer essa prática, faça. Cuidado para a bola não bater nos carros que estiverem estacionados, né? Ou não machucar ninguém, tá? E a gente vai fazer isso com absoluta segurança. Se você tiver um espaço como uma quadra, como uma praça perto da sua casa, você pode fazer isso lá tranquilamente, ok? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha garrafa PET e vou transformá-la no meu taco de beisebol, tá? Como assim, Teis? Fácil. Deixa eu só colocar meus objetos aqui. Tá? Fácil. Vou pegar, né? Como eu sou destro, né? Tenho mais habilidades com a mão direita, eu vou pegar a minha bola, minha garrafa PET aqui, certo? Próximo aqui da tampinha e vou segurar com as 2 mãos, ok? O que eu vou fazer? Com uma das mãos, tá? Vou pegar outra aqui. Com uma das mãos, certo? Eu vou lançar essa bola para o alto, tá? E após eu lançar essa bola para o alto, eu vou juntar e vou tentar golpear essa bola com o meu taco, tá? Como é que eu vou golpear essa bola, Teis? Simples. Se eu tenho mais habilidade com o braço direito, eu vou colocar a perna esquerda na frente, tá? Em seguida vou fazer esse movimento de giro, golpeando essa bola para frente, ok? Um exemplo, tá? Vou lançar essa bolinha para o alto e vou golpear essa bola, ok? Outro exemplo. Lanço a bola para o alto e golpeio essa bola, tá? Tenho que ter cuidado, certo? Né? Vou fazer aqui devagar para que vocês percebam, né? Lança a bola para o alto e, ó, ao mesmo tempo eu vou prestando atenção e vou girando. Esse meu giro, né? Esse movimento de torque, ele tem que ser no alinhamento do ombro, tá? Para que a bola possa ir numa trajetória reta, certo? Mais uma vez, joga a bola para o alto e
faço o meu golpe na bola. Ok? Faço isso com essa bolinha, né? Essa bolinha de pula-pula. Posso fazer também com a minha bola de meia, tá? Vou lançar a bola para o alto e ó. Ok? Vou pegar lá que só tem um. De novo, lança a bola para o alto e ó. E vou e ataco essa bola. Posso usar também a minha bolinha de tênis, tá? Bola de tênis é a bola que mais se aproxima da bola de beisebol, ok? Então, lança a bola para cima e... Opa! Fui olhar para a lâmpada e acabei errando a tacada, tá? Lança a bola para cima e ó. Ok? Vou dando a tacada na bola. Novamente. Ok? Vou fazer esse movimento. Quando eu estiver bem craque, o que eu faço? Vou trocar o meu taco. Vou trocar a minha garrafa pelo meu cabo de vassoura. O cabo de vassoura ele vai ser um pouco mais fino, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar, ele é de 81 centímetros, então eu vou pegar, vou medir 50 centímetros, né? Mais ou menos por aqui, e posso envolver, né? Posso envolver o meu taco com papelão, tá? E aí vou colocando papelão, enrolando com papelão, depois eu passo uma fita nele e aí ele vai ficar com um formato mais grosso aqui na ponta, né? E mais fino aqui na parte de segurar o taco, ok? Então, da mesma forma que eu estava segurando a minha garrafa PET, eu vou segurar, tá? Seguro aqui o meu taco, certo? Como eu sou destro, eu vou colocar a mão direita por cima, tá? Para facilitar o meu movimento, ok? E vou golpear a bola para frente nessa mecânica também, do mesmo jeito da garrafa, certo? Segurando firme, tá? Aqui no meu taco e ó, golpeando a bola para frente, ok? Vamos testar agora para ver se dá legal. E aí você acerta a bola. Treinando. Ok? Vou pegar agora a minha bola de tênis. Lança para cima e tenta acertar, ok? Por último, vou pegar aqui a minha bola de meia e tento acertar. Essa é a nossa prática de hoje. Espero que vocês gostem, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.